Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a calcular a raiz quadrada de números grandes, né? Por exemplo, ali a raiz quadrada de 3.364. Quanto será que dá aquilo? Mas antes, eu vou querer mostrar para vocês algumas propriedades, algumas coisas interessantes sobre raiz quadrada. Tenho certeza que se você assistir esse vídeo do começo até o fim, você vai sair daqui com uma opinião diferente sobre a raiz e sobre um pensamento diferente sobre como funciona a raiz quadrada, tá? Então vamos lá. Começando pelos quadrados, né, do 10, do 20, do 30 até o 100. Quanto que seria 10 ao quadrado, pessoal? Ó, primeiro eleva ao quadrado esse primeiro dígito. 1 ao quadrado dá 1. E você repete aqui o zero o dobro de vezes que ele aparece, tá? Então você pega esse número, tira o quadrado dele e repete aqui o dobro da vez que ele aparece. Então, se ele aparece uma vez, o dobro de 1 é 2, então 2 zeros. Então, 10 ao quadrado é 100. Ok. 2 ao quadrado, 4. E aqui aparece 0 uma vez, então eu vou dobrar duas vezes. 3 ao quadrado dá 9. E o 0 aqui, ó, 2 zeros. 4 ao quadrado, 16 e 2 zeros. 5 ao quadrado, 25 e 2 zeros. 6 ao quadrado, 36 e os 2 zeros. 7 ao quadrado, 49 e os 2 zeros. 8 ao quadrado, 64 e os 2 zeros. 9 ao quadrado, 81 e os 2 zeros. Aí, 1 ao quadrado, 1. Só que aqui é 2 zeros, então vou dobrar o número de zeros. Então, o dobro de 2 é 4, então 4 zeros. Então, 100 ao quadrado é 10.000. Beleza. O que eu quero que você perceba agora? Me responde mentalmente. Quantos quadrados você consegue ver ali? Ok, um quadrado. Show de bola. E vamos supor que esse quadrado aqui mede uma unidade de área. Aqui, e aqui, e aqui. A área do quadrado é base vezes a altura, certo? Então eu tenho aqui, ó, a base que é 1 e a altura que é 1, 1 vezes 1, 1. A área desse quadrado aqui é 1. Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 quadrados idênticos àquele e vou colocar aqui. Vou fazer assim, ó. Colocar eles nesse formato. Agora me responde, quantos quadrados tem ali? Exatamente, 4 quadrados. Só que eu vou te fazer outra pergunta agora. Quantos quadrados tem na base desse quadrado formado por esses quadradinhos? Exatamente. Na base, que é essa daqui, ó, tem 2 quadrados. Beleza, vamos continuar. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar agora essa quantidade de quadrados aqui. Quantos quadrados você consegue ver nessa imagem? Ótimo, 9 quadrados. E quantos quadrados você consegue ver na base desse quadradão? 3 quadrados. Ótimo. Vou continuar mais uma vez que você já vai entender aqui o processo. Ó. Você vê que o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu quadrado da base uma unidade. Certo? Estou aumentando em uma unidade. Quanto que você consegue ver aqui? Exatamente, 16 quadrados. E quanto que você consegue ver aqui na base? 4 quadrados. É isso que os historiadores antigos, eles escreviam, né? Ou seja, se eu formar um quadrado, né, com 4 quadrados na base e 4 quadrados na altura, quantos quadrados eu vou formar, né? Eu vou formar 16 quadrados. Nem preciso eu contar, eu só multiplico o número de quadrados da base pelo número de quadrados da altura, que vai dar ali os 16 quadrados. Então, o que é a raiz quadrada? Raiz quadrada nada mais é do que a quantidade de quadrados que existe na base do quadrado formado pelo aquele número de quadrados que tem no radicando, certo? E aqui, ó, continua infinitamente, tá? Continua infinitamente, beleza? E
Antigamente, eles escreviam da seguinte forma: radix quadratum 25, né, 5, ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. Só que aí, as pessoas, antigamente não tinha computador, óbvio, e as pessoas escreviam em pedras, aí depois começou a melhorar a forma da escrita, e todo o nosso conhecimento foi passado por escritores, pessoas que escreviam os livros, escreviam nas rochas e nas pedras. E as caligrafias desses escritores foram mudando, né? Muda totalmente ao longo do tempo. E alguns viu que não era necessário ficar escrevendo tudo isso. Eles escreviam apenas o radix. Radix 25, né? 5. Faziam assim, né? E em algum momento eles, tipo assim, passando anos e anos e anos, por como a raiz quadrada foi ficando muito famosa, eles pararam, por exemplo, de falar o nome radix, porque todo mundo já sabia o que era uma raiz. Então ficou muito conhecido ali no campo matemático. Então o que eles fizeram? Colocaram só o R. O R de 25, aí o N, 5. Né? E alguns escritores ou escreviam assim, ou escreviam com R minúsculo, né? R de 25, N, 5. Certo? E não tinha um sinal de igual, não tinha um sinal de nada ainda. Isso foi, a matemática foi criando corpo e foi criando ali símbolos para representar o que significa, né, cada item. E em algum momento, o que eles foram fazendo? O R ficava muito parecido, ficava muito juntinho. Então eles cresceram esse R, né? Fez um R maior com o nome 25 embaixo, com o número 25 embaixo, N, né, 5. E a partir do momento teve alguns escritores que simplesmente utilizava essa perninha aqui do R minúsculo, eles cobriam esse R da seguinte forma: eles pegavam assim e cobria o 25 inteiro, para dizer que apenas a raiz do 25 era o N, porque alguns confundiam até que o R estava simbolizando o 25, o NERT 5 inteiro, né? Mas na verdade não, era só o 25. Então, para corrigir esse problema, eles simplesmente cobriam o radicando, né? Cobriam o radicando com a perna do R. Só que esse símbolo também foi melhorando, né? Eles foram colocando apenas dessa forma. 25, o sinal de N mudou para igual ao número 5. Então, hoje, a maneira correta de escrever a raiz quadrada é essa daqui, foi essa daqui que eu utilizei para representar a raiz quadrada de 3.364. Mas quando esse número sobe, né? Quando esse número sobe, por exemplo, eu quero saber a raiz... Eu até trouxe aqui um vídeo explicando como calcular a raiz quadrada exata. Muito interessante, eu vou deixar esse link na descrição, que é subtrair ali dos números ímpares, né? Mas vamos lá, aqui quando tem um número muito grande, por exemplo, 3.364, como que eu faço isso? Então eu vou pegar, por exemplo, esse método aqui é um método de Newton, tá? O que ele fez? Ele pegou o x de k mais 1 igual a x de k mais o n sobre o x de k sobre 2, que seria o seguinte: eu vou pegar o x de k, que é a raiz exata próxima a esse número, e o n, que seria o meu radicando, né? O que ele fez? O valor, né, dessa raiz vai ser aproximadamente quem? Vai ser aproximadamente. Deixa eu colocar um pouco mais embaixo aqui, porque senão vai atrapalhar ali. Vai ser aproximadamente o x de k, que é a minha raiz mais próxima. Então, observe esse número aqui, ó, 3.364. O 3.364, ele tá... Por isso que eu pedi para você decorar isso aqui e aprender isso aqui, por isso que eu ensinei essa parte. Está entre 50 ao quadrado e 60 ao quadrado. Ó. O 3.364 está entre esses dois números aqui, o 50 ao quadrado e 60 ao quadrado. Né? E me responde outra pergunta. Ele está mais próximo de 60 ao quadrado ou de 50 ao quadrado? Ele está mais próximo de 60 ao quadrado, né? Porque falta ali pouco. Então, o número que eu vou utilizar no lugar do x de k aqui, ó, xk, é o 60, beleza? Então aqui vai ficar 60 mais
o n, que é a minha raiz, que é 3.364, dividido pelo x de k, ou seja, dividido pelo 60. Tudo isso dividido por 2. Pronto. Se você sabe dividir e somar, acabou. Nem precisa responder ali a raiz quadrada, mas é aproximado, tá? Então, vamos lá. X é aproximadamente 60 mais esse valor. Que valor é esse? 3.364 dividido para 60. Vamos fazer aqui, ó. 3.364 dividido para 60. Dividir para 60 é muito difícil, então eu vou dividir esse 60 por 10 para ficar 6 e esse número aqui por 10 também. Então, resumindo, o que eu estou fazendo é 3.364. A vírgula vai ficar aqui, porque 3.364 dividido para 10 é esse valor, dividido por 6. Agora melhorou, né? Porque aí eu cortei esse 0 com esse 0, ficou 6. 33 dividido para 6... 6 vezes 6, 36, né? 5. 5 vezes 6, 30. 33 menos 33. Então, abaixo 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 0, abaixo 4. Como não dá para dividir, né? E pronto. Ó, você simplesmente não precisa ir mais, porque aqui eu vou precisar colocar a vírgula e tal. Então, não precisa. 56 vezes 6 já dá ali 336. Deixa eu só confirmar aqui. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 6, 30. 33. Olha aí, 336. Então, você usa esse número aqui, 56 aqui, ó. Por mais que seja aproximado, né? 56 divide pelo 2. Então, x aproximadamente. Aqui, ó, 5 mais 5, 10 como 110. Então, 116 sobre 2. 116 dividido para 2, bem simples. Já ensinei aqui no canal também a dividir pelo 2, tá? Vamos lá. 100 dividido para 2 dá 50. E 16 dividido para 2 dá 8. 58. Aproximadamente 58. Tá aqui a resposta. Da raiz quadrada de 3.364 aproximadamente 58, utilizando esse método de Newton. Então, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu tenho certeza que você gostou aí de saber alguma coisa. Me conta aqui se eu falei alguma coisa que você não sabia ou que você já sabia e gostou de saber de novo. Não esquece do like, da sua inscrição e do sino ativado para saber quando vai ter vídeo novo. E até o próximo vídeo.